Vamos então dar o início à segunda mesa redonda, que ocorre até às 13 horas. Eu digo a segunda mesa porque do dia estamos a falar relativamente a ontem, não? Pronto. Vou começar por chamar os dinamizadores que vão apresentar as questões referente a cada tema. Ok? Vamos lá então. Vou começar pelo tema 3, que é crise da modernidade, que é a sala 1. Ora, bom dia. Tal como tinha dito, as perguntas foram feitas na sala, ia ter que escolher uma, e eu decidi escolher a terceira. E que é, de que forma, ou em que forma, o desconhecimento da vida futura tem grande importância na crise da vida moderna. Tem de facto uma grande importância e impacta bastante. Porquê? Exatamente por estarmos extremamente materializados e termos um desconhecimento profundo sobre a vida espiritual, investimos tudo na matéria. Portanto, nós só temos uma vida, só vamos viver uma vez. Portanto, há que gozar, há que fruir ao máximo, há que explorar todas as situações, há que aproveitar todos os comportamentos e isto efetivamente vai nos desviando daquele eixo que de facto somos nós próprios. Ora, quando nós temos de facto um conhecimento sobre a vida espiritual e que de facto a dimensão física é um estágio evolutivo, mas que a vida continua e que possivelmente vamos dar sequência àquilo que semeamos na Terra, digamos assim, em questões de contínua evolução e aprendizagem, então esta pergunta, digamos aqui, não tem sentido. Porquê? Porque se eu então acabo por investir tudo no gozo imediato e hediondo, que é o prazer momentâneo. E é esta, efetivamente, a grande crise, que se traduz também na fruição, como eu disse no trabalho, das sensações. Ora, quando nós fruímos sensações, isto nos demonstra o quão ainda é inferior a criatura humana. Então, cada vez mais, o papel do espiritismo e da psicologia e das ciências humanas é nos trazer este conhecimento de que a vida continua para nós podermos perceber que a existência terrena é uma existência que nos traz responsabilidade e que não andamos aqui por andar, trazemos sim uma missão, trazemos sim um propósito de vida que impactará também no nosso desenvolvimento, quer físico, intelectual e espiritual, e também no futuro, quer seja na dimensão física, quer seja na dimensão espiritual. Então, cada vez mais é extremamente importante nós trazermos o conhecimento da vida espiritual e que a ciência pudesse também comprovar, já a comprova, mas que isso de facto pudesse ser aceito por todos, porque isso seria muito importante na tomada da responsabilidade e na tomada de consciência para cada um poder orientar a sua vida da melhor forma possível. Porque não podemos esquecer que é em vida que nós preparamos, efetivamente, a morte. No outro dia, numa aula, num estudo, perguntavam-me assim: mas então porquê é que quando desencarnamos muitos de nós temos que passar pelas regiões umbralinas para a desintegração, efetivamente, destes resíduos tóxicos? Exatamente por isso, porque nós desencarnamos como vivemos. Então, como nós tivermos, qual for a nossa condição, o nosso padrão mental de pensamento, é a forma como nós vamos despertar. E muitos de nós acontece, de facto, numa inconsciência total. Ora, efetivamente, é isto que se traduz na crise da modernidade e é isso que nós vemos reiteradas vezes repetitivo: eu só vivo uma vez. Portanto, há que efetivamente aproveitar. E muitas das vezes, nesse aproveitamento total da vida, há efetivamente uma porta que se abre que me pode, de facto, complicar e, digamos assim, comprometer, até em termos de merecimento, a minha vida. E isto, de facto, é importante. Ainda há pouco falávamos na sala, e acho que é uma pergunta que vai ser aqui também colocada,
que efetivamente hoje o suicídio e cada vez cresce mais, não só o suicídio como também o nível de contágio, exatamente pela banalidade que damos à vida. Portanto, não interessa, estamos habituados a que as pessoas, os objetos sejam descartáveis, então aquele deixou de ser útil, pura e simplesmente é de facto aniquilado. Então a vida, deixei de gozar, deixei de ter prazer, não encontro mais nenhum sentido a nível do gozo. Então, para que é que eu estou aqui? Não estou aqui a fazer nada. Então, efetivamente, posso-me suicidar. E nós sabemos o quanto esta porta é falsa e ilusória. Não sei se respondi, Zé Manuel. Passamos então para a sala 2, que vai ser feita a questão através da Carolina Ribeiro, que vai ser uma pergunta feita ao Júlio Feliz. Muito bom dia. E a pergunta que temos para lhe apresentar vem quase que na sequência da intervenção da Paula. Pronto, apreciamos de facto a sua referência à vida de Fernando Lacerda, sobretudo como médium, e todas as dificuldades que teve que enfrentar tão corajosamente, mas ponhamos a seguinte questão. Percebemos a importância da mensagem espiritual no esclarecimento de que a morte não existe e que o suicídio é uma falsa solução. Como podemos mencionar ou valorizar a dimensão espiritual da vida por forma a ajudar a esclarecer e a tratar o número de suicídios e o seu contágio. A travar o número de suicídios e o seu contágio. Bom, obrigado pela pergunta. Nós estamos sempre, a gente ouve a educação, as pessoas têm que ser preparadas para a vida. Então você tem que ser preparado para a vida, você tem que ter um estudo, você tem que ter uma profissão, preparado para a vida. Mas nós não somos preparados para a morte. A morte é como as pessoas parecem que não querem nem falar sobre ela. Não existe até o gesto, né, de bater na mesa, né, 3 vezes, olha, não quero nem saber de morte. E realmente não é assim. A morte não é uma derrota. Né? Então a gente sente muitas vezes que nós temos muitas religiões no mundo, mas falta religiosidade. São coisas distintas. Religiosidade. Então a pessoa realmente, como foi colocado pela companheira aqui, a nossa vida, ela nos coloca ver o semelhante como um adversário, um competidor, aquele que quer tomar o meu lugar. E não foi assim que Jesus nos ensinou, não é? Que é a fraternidade, somos todos alunos nessa escola, nesse planeta, nessa escola bendita, e temos que continuar a nossa evolução aqui. E realmente tivemos agora em Braga, o Setembro Amarelo, estivemos participando lá numa gravação sobre a questão do suicídio em Braga. E Portugal é um dos países que está realmente um número muito avançado, principalmente de idosos, na região do Alentejo, por exemplo, não é? Muitos por causa que estão isolados e tem essa... Então falta realmente essa orientação, a educação, falta aqui a educação espiritual. Então, as pessoas muitas vezes fogem, porque a gente até entende, muitos são ateus. Por que são ateus muitas vezes? Porque o Deus que é apresentado a essas pessoas é um Deus que não convence. É um Deus afeito aos defeitos, aos problemas do homem. E Deus é muito mais que isso. Então, quando a doutrina espírita apresenta o Deus, não é, que é Deus, né, causa primária de todas as coisas, é diferente. Né? E, como foi colocado pela companheira também, a questão das consequências. Isso, nós temos os nossos... Não existe castigo, existe o quê? Atos que nós fazemos, escolhas e consequências. E a questão do suicídio, como já foi dito aqui, é muito grave. É você atentar contra um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, se eu realmente atento da vida de uma pessoa, também é um filho de Deus. E quando nós fazemos a nossa também, é um atentado à nossa vida e tem consequências. A obra de André Luiz está repleta de exemplos. O próprio Chico, para quem já teve a oportunidade de ver, assistir aquele famoso, a participação dele no Pinga Fogo, ele fala
Crianças que aparecem com problemas respiratórios, ele diz. Crianças que nascem com problemas de idiotia, de surdez. Né? Crianças que nascem com problemas congênitos cardíacos. São espíritas, muitas vezes, espíritos suicidas, que atacaram justamente esses órgãos, o cérebro, né? O ouvido, o coração. E vem, né? Essas são as consequências que nós devemos entender. A condição dessas crianças que vêm, todas as consequências de um ato, né? Que nós vamos julgar o ato das pessoas, mas é um ato atentado contra a própria vida e tem consequências. É o que eu penso. Desculpe, só para completar, para travar isso é só educação espiritual. Passamos agora para a sala 3, através do António Pinto, sobre o tema A Crise da Modernidade. Bom dia a todos, mais uma vez. Chega ao mico. Nós ouvimos a exposição da crise da modernidade, ouvimos também a possibilidade de solução para o problema, mas a nossa questão era outra, ou seja, nós gostaríamos que a Paula nos falasse da relação da crise da modernidade com a transição planetária. Sim. Pode ser? Pode. Obrigado. É evidente que esta crise da modernidade tem a ver também com o desenvolvimento da sociedade no seu todo, não é? Como vimos, e muito bem, a mulher emancipou-se, ocupou lugares de trabalho, tudo isso, não é? E possivelmente nós não teríamos as redes efetivamente, digamos assim, mais adequadas para que essa transição fosse feita com todo o conforto, não é? Pronto, e isso acabou, de facto, por gerar toda esta confusão que nós verificamos. Então, o que é que, colocando aqui a pergunta do companheiro, podemos verificar? Podemos verificar que toda esta confusão existe também porque estamos em plena transição para um mundo de regeneração. E então, neste momento, assistimos a toda esta confusão como nós, de facto, verificamos. O próprio Allan Kardec nos justifica no livro A Gênese, não é? Que isto efetivamente se daria, as pessoas estariam confusas, teriam dificuldades em dormir, em expressar os seus sentimentos, não é? Isto porquê? Porque de facto neste momento, dada também as oportunidades que foram dadas a espíritos que se viessem renovar para poderem ainda ser dada a possibilidade de não serem exilados e poderem progredir para o mundo, digamos assim, de regeneração. Então neste momento assistimos efetivamente a toda esta confusão. Digamos assim, às estruturas envelhecidas perante aquelas novas que efetivamente tendem a ficar no futuro. E neste momento também assistimos no mundo a experiências hediondas, mas também assistimos a progressos e a iniciativas verdadeiramente louváveis. E isto prova de facto como neste momento está misturada toda esta, digamos, toda a sociedade está misturada. Porque como é que se vai fazer de facto essa transição? É exatamente assim. É exatamente pelo comportamento individual que vai tendo impacto nas várias situações e cada vez seremos mais, digamos assim, quando vinculados a comportamentos éticos e responsáveis, iremos de certa forma ajudar a educar a esses outros que vão efetivamente diminuindo. Eu ouvi esta semana uma mensagem de Bezerra de Menezes. Isto parece que está abandonado, mas não está. Há efetivamente a providência e a solicitude, de facto, de Deus que tudo provê. E desta crise que nós vemos, destas guerras, e vejam que o Evangelho nos diz que quando isto acontecesse ainda seria o princípio das dores. Então se calhar deveremos estar preparados se ainda isto se agudizar um pouco. Não é? E quando Jesus também nos diz que a terra iria pegar fogo, o que eu queria que era efetivamente se pegasse, exatamente para quê? Para que nós pudéssemos escolher o lado que queremos ficar e o lado que queremos efetivamente atuar. Então, efetivamente, neste momento está a haver uma seleção ou uma separação, digamos assim, do trigo do joio.
daqueles que, efetivamente, não sendo perfeitos, porque ainda estamos muito longe, mas já cultivamos em nós o desejo de progredir, o desejo de trabalhar, o desejo de cooperar com as leis soberanas da vida, com as leis da humanidade, então esses sim poderão efetivamente transitar, e aqueles nossos outros irmãos que ainda não veem com estes olhos e que temos que ter uma compaixão e uma profunda compreensão, porque ainda não conseguiram abrir as suas percepções, irão ser levados pela misericórdia divina para exílios, mas não podemos ver isto negatividade, exílios onde vão poder, com as suas conquistas efetuadas, contribuir também para o progresso desses próprios planetas, auxiliar também, que vão também auxiliar desses planetas e também a si próprios, até poderem voltar então para o planeta querido. Então, neste momento é isto que de facto assistimos. Esta crise de modernidade é esta separação. Então, como devemos efetivamente estar? Nós somos efetivamente um ser coletivo, mas antes de tudo somos um ser individual. É muito importante nós nos afastarmos da massificação, nos podermos, como diz José Saramago, nos afastarmos da ilha para podermos ver o problema e então nos posicionarmos de como é que nós queremos estar posicionados frente a esta altura. Qual é a posição que eu quero de facto ter? Porque há impactos coletivos, mas as nossas atitudes impactam, seja na nossa associação, seja no nosso trabalho, seja na sociedade, e portanto isto é de facto muito importante, e a decisão de cada um é fulcral para este desenvolvimento, pois diminuirá, digamos assim, e acelerará este processo que pode ser longo, dependendo da teimosia que as criaturas terão em se manterem comportamentos inferiores e que já verificamos que não nos levam a lado nenhum. Passamos à sala 4, que vai ser feita através da Sandra Arques para o nosso companheiro Júlio Feliz. Bom dia, Júlio. A minha unidade de Lacerda, portanto, desplota aos seus 34 anos. Portanto, houve toda uma preparação até aí. É como se nós fizemos tipo uma metáforazinha, como se tivesse tocado o telefone e Lacerda atendeu. A questão é que o telefone tem uma ligação, mesmo os telemóveis tem que haver uma rede de ligação. Onde é que se vai buscar essa afinidade, visto que também mencionou que a literatura de Lacerda nesta vida não era mais popular e por aí fora. Onde é que ele vai buscar esta afinidade para que surgisse, se é que me faço entender? Tá? Bom, a espiritualidade superior não improvisa. Tudo é planejado. Né? Nós temos um plano A e às vezes nós não seguimos aquele plano A e aí vai o plano B. Né? E é o caso do exemplo que a gente conhece muito bem de Paulo de Tarso. Né? O plano A dele era junto com Estevão, né? E casado com a sua irmã. Tá certo? Ele participou da morte de Estevão e depois morreu. A noiva. Então ele foi para o deserto depois e foi levar uma vida muito sofrida. Esse é o plano B. Então o próprio Lacerda também tinha um plano A. E pelo que nós conseguimos ver, ele seguiu o plano A. Ele poderia simplesmente ficar na fábrica que o tio deixou para ele. Não é? O tio deixou para ele. Ele estava na polícia. A pressão era na polícia administrativa, questão política, tudo, porque ele era um médium que falava de coisas dos mortos. Se ele tivesse saído da polícia, ele ia ser um comerciante, dirigir a fábrica dele, não ia ter mais problema, mas não era o trabalho dele esse. Houve todo, parece, né, uma organização para que ele fosse para o Brasil, para encontrar os outros espíritas. E sim, a questão dele não ter uma afinidade, realmente, como foi colocado, como eu coloquei, a biblioteca dele não tinha livros de literatura, não tinha livros de filosofia, nada. Né? O repórter até admirou aquilo, falou, puxa, ele é tão comum, né? Ele está lendo as coisas que todo mundo lê, os romances
franceses, né, como diz na gíria, muito água com açúcar, aquela coisa muito básica. Mas o trabalho que ele escrevia não era dele. Então você vai ter ali um Eça de Queiroz, um Antero de Quental, não é? Que são escritores de peso. Então você vai ver um trabalho ali, e nós sabemos que o médium precisa ter uma afinidade com o espírito que escreve por ele. Tem que ter uma afinidade, não é simples você receber um espírito para escrever por ele, e também é difícil o espírito se comunicar. As dificuldades são dos dois lados. Não é? Quem viu o nosso lar, ou mesmo assistiu o filme, viu lá, né, o André Luiz se preparando para escrever. Não é simples. Né? Então eu até participei, não sei se foi até errado, né? Eu participei um pouquinho do grupo lá, o começo da discussão do grupo, e foi levantado que ele devia ter, sim, encarnações passadas, uma questão ligada à literatura, ter um conhecimento disso, mas nessa encarnação foi como se fosse abafado. Né? E eu li também na própria Ivone A. Pereira, no livro Devassando o Invisível, esse encontro que ela teve com o compositor Chopin, e ele falou: puxa vida, por que você não estuda piano? Né? Se você estudar piano, estudar música, eu vou poder escrever por meio de você as partituras. Ela falou: não é, nessa encarnação não tem nenhum vínculo com a música, eu não quero fazer isso aí, né? Eu não estou ligado para isso. Então, ele precisava de alguém que conhecesse música para poder escrever as suas partituras. Tem uma afinidade, né? Mas foi naquele momento, não foi desenvolvida do Lacerda. Mas depois que ele desencarna, como se ele estivesse já mostrando lá o seu mundo, foi recebido por Camilo, todos aqueles que ele escrevia. Aí ele faz o prefácio do livro dele. Você vai ver ali como ele escreve no prefácio do livro, no prefácio do 4º livro, né, dele. Está ali muito bem organizado. Ele tinha, sim, uma facilidade. Mas nessa encarnação que estava aqui não estava visível, né, brotando realmente. Porque é importante que às vezes na encarnação fique abafada uma sua habilidade, pode-se dizer, porque você precisa desenvolver outra. O próprio Chopin dá a descrição lá. Ele fala assim: próxima encarnação que eu virei, eu não virei como músico, ele diz. Eu virei como ligado à medicina da alma, né? A psicologia ou a psiquiatria, olha só, fora da música. Aí até a Ivone brinca com ele e fala assim: você pode fazer as duas, você pode ser até um psiquiatra que toca música, não tem problema, não é isso? Mas repara que ele se dedica, então, Lacerda, nessa encarnação, pelo menos aqui, ele não estava ligado à literatura, mas escreveu porque ele tinha afinidade, sim, com os músicos, com os escritores da época. Mais uma questão para o tema crise da modernidade, feita através da sala 5 do dinamizador Jorge Oliveira. Bom dia. Bom dia. Bem, a questão praticamente já foi respondida na resposta anterior, mas vou pôr se tiver algo para complementar. Estes tempos, mesmo com as dificuldades assinaladas, são bons tempos? São, claro que são sempre bons tempos se a pessoa tiver consciência, digamos assim, do seu propósito de vida. E podemos remontar ao Evangelho. Quais foram as condições que Jesus reencarnou na Terra? Quando efetivamente o planeta atravessava a corrupção, o crime, e ele efetivamente também pôde exercer, de facto, digamos assim, o seu propósito. E nós também poderemos. Claro que temos questões desafiantes, todos nós temos, de facto, questões muito desafiantes, mas não estamos descontextualizados de uma sociedade que temos obrigatoriamente que viver, porque não nos podemos alienar ou nos fecharmos dentro, digamos assim, de 4 paredes. Nós temos que estar na vida. E temos que receber os estímulos, porque é de facto isso que acontece. E então, o importante é estarmos conscientes de como devemos de facto atuar. Porque esta crise de modernidade, como eu falei no tema, as pessoas buscam comportamentos de fuga e da imagem exatamente porque estão descontextualizados de si próprios, estão inconscientes de quem são, não é? Agora, nós que de facto já aceitamos esta realidade espiritual e física de que somos, então de facto já compreendemos e podemos ter um posicionamento e um reajustamento comportamental, ético, espiritual, físico, de acordo com aquilo que de facto
acreditamos e aceitamos. Porque esse, se calhar, é o maior desafio. E é por isso também que nós estamos reencarnados. Porque ainda ontem se via num trabalho o propósito da encarnação. Porque, em teoria, nós, em boa verdade, não aprendemos. Então, é verdade, sim, que nós podemos aprender e nos prepararmos no mundo espiritual. Mas depois reencarnamos para materializar, não é? Efetivamente, esse aprendizado. Esse exame, essa prova. Então, de facto, é para isso que nós estamos aqui reencarnados e é para isso que, para podermos, digamos assim, exercitar e executar aquilo que acreditamos, colocando como de facto é possível. Isto não quer dizer, reparem, que nós não tenhamos desafios, que não tiramos desânimos, que não nos seja difícil. Temos esses conflitos todos, que às vezes achamos que não estamos a conseguir. Às vezes até que podemos também querer desistir, porque somos seres humanos e, portanto, é perfeitamente normal que tenhamos, digamos assim, estes conflitos que nos possam muitas das vezes também, digamos assim, emergir da alma. Mas o que é que nos faz efetivamente modificar e não desistir? É a tal fé, o tal autoconhecimento, que é a motivação intrínseca para a gente ter uma outra, digamos assim, posição naquelas adversidades que são desafios que a vida, como eu dizia no trabalho, simbolicamente nos entrega. E que nós temos que perceber os símbolos que a vida nos entrega para nós nos reajustarmos e podermos ter então um comportamento. Nem sempre é 100%, porque ninguém é perfeito. E por isso temos todos que nos aceitar, até nós próprios. Não consegui fazer mais. Eu queria, mas não consegui. Diante daquilo que me foi dado, fiz o melhor que pude, o melhor que soube. E isto também é aceitado pela misericórdia divina. De seguida chama-se a dinamizadora Laurinda Souza, que representa a sala 6, para o tema médium Fernando Lacerda Video. Bom dia. Ao Sr. Júlio Feliz, a nossa questão é: se na pesquisa que fez para elaborar o trabalho apresentado, percebeu se Fernando Lacerda teria conhecimentos sobre magnetismo e espiritismo de forma a intervir e ajudar no processo do homem macaco. Só me fiz entender. Sim. Olha, repare que o espiritismo na época de Lacerda estava nos primórdios. Né? Estava nos primórdios. O Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Não é isso? Então, em 1908, quando ele escreveu o primeiro livro dele, ele estava ainda no começo. Então, e aqui, pelo menos o que eu senti aqui em Portugal, quando ele estava aqui, ele não, como foi comentado, ele não era assim considerado, ele é um espírita, não é? Ele é um adepto da doutrina espírita, ele estuda Kardec. Eu acredito que não. Ele se dedicava e aquilo foi uma coisa para ele que também causou espanto para ele, como ele diz na primeira mensagem que ele recebeu de uma pessoa que ele conhecia. Foi um espanto que a mão dele foi pega e começou a escrever. Não é? Então ele não tinha realmente nada ligado à doutrina com o estudo. Então o magnetismo dele, como fala, que ele acalmou não só o Beirão, mas também detentos que ele chegava, é uma coisa dele natural. Não é? Eu não acredito que ele tenha estudado sobre magnetismo, nada disso. Eu não acredito, não vi nada escrito que ele foi um estudioso do magnetismo, estudioso da doutrina, nada disso. Então, como era uma pessoa cativante, quando a pessoa é cativante, você chega, você tem prazer de conversar com ela. Diferente de algumas pessoas que você quer ter um afastamento, que você não, né? Ele conseguia, cativar todo mundo. Ele era uma pessoa de conversa fácil, tranquila, prazerosa. Né? E ele era natural dele. Então, quando ele botava a mão lá no detento para conversar, ele acalmava. Pelo que eu li, ele acalmava o detento. Imagina como é que é uma vida numa penitenciária. Ali você tem pessoas que cometeram diversos delitos, diversas espécies, né? Então ele acalmava. E essa é a questão do Beirão, gente. Se vocês procurarem ler sobre isso, é muito comprida a história. Sabe? Ele morreu com mais de 90 anos e continuou fazendo isso o tempo inteiro. Com essa crise dele e próximo do Lacerda,
ele acalmava. Então eu penso que não vi nada que ele conhecia teoricamente, né, as questões do magnetismo, nem as questões da doutrina espírita. Ele foi realmente ter contato mais quando ele começou a ter parceiros, né, ou pares da doutrina espírita que estavam lá no Brasil, como aconteceu também com Augusto, né, Elias da Silva e o próprio Batuíra, que teve contato com os espíritas do Brasil, que na época estava também efervescente. Chamo a Ana Domingues para questionar sobre o tema A Crise da Modernidade, que representa a Sala 7. Bom dia a todos. Paula, esta foi a pergunta que insistiram mais para eu te fazer, já respondeste um bocado a essa pergunta. De que forma devemos sensibilizar os frequentadores e trabalhadores das casas espíritas na formação de uma sociedade melhor? De onde vêm estes traumas, stresses, fobias, vícios, transtornos mentais nos adultos, nas crianças e nos jovens? O Espiritismo, como sabemos, vai ter também um impacto, digamos assim, a nível da sociologia, não é? Ele tem também um impacto sociológico da humanidade, porque modifica, de facto, o padrão de uma sociedade através da modificação íntima de cada um de nós, não é? Ou seja, cada um de nós percebendo as suas dificuldades e os seus potenciais e tendo consciência deles, pode ter também uma ativação maior e mais dinâmica na vida. Pronto. E então o Espiritismo, no fundo, propõe-nos isto, que é o descobrimento, digamos assim, ou a abertura do véu de que a morte não existe, e nos propõe que cada criatura possa conhecer o seu inconsciente, que a verdade é o seu espírito, é a sua alma, que constantemente lhe faz emergir condicionamentos que ele tem que trabalhar. Este trabalho é individual, as casas espíritas podem efetivamente auxiliar, não separando aquilo que é questão espiritual daquilo que é humano, daquilo que é físico e daquilo que é espiritual, porque aí podem-se exatamente trabalhar muitos traumas, muitas fobias, que podem ser criadas em comportamentos que tivemos, nomeadamente na infância, na educação, porque os nossos pais não conseguiram fazer melhor, ou podem vir efetivamente de outras existências. Então o Espiritismo abre-nos aqui toda esta dimensão para que nós possamos trabalhar o ser na sua integralidade. Ou seja, há esta questão, por exemplo, ainda ontem falávamos isto numa sala. Eu percebo que tenho determinada antipatia por determinado familiar, e a responsabilidade espiritual diz-me que eu devo de criar ali uma plataforma de entendimento, mas aquela plataforma de entendimento cria-me conflito e eu não consigo. E preciso, se calhar, então aqui, de ajuda de um psicólogo que possa mediar, por exemplo, esta relação. Porque estas situações também não podem virar um conflito, porque senão em sofrimento não aprendemos. Se eu estou a lidar com uma pessoa que me cria animosidade e que me cria revolta, eu quase que não estou, digamos assim, a criar aqui um padrão de facto de entendimento verdadeiro. Estou a fugir de uma questão que mais tarde, porquê? Porque se calhar estou a calar algo que eu não gosto. E que naquele momento estou a aceitar, imposto, entre aspas, porque devo expiar e devo ser amiga porque aquele foi um inimigo e eu não estou a fazer este trabalho verdadeiramente. E isto mais tarde pode virar, de facto, um conflito. Então, por isso é que temos que ter muito cuidado nestas situações e nestas abordagens, não é? Porque às vezes há questões espirituais que, efetivamente, acabam por se ter grande impacto a nível físico e a nível do nosso comportamento e a nível do nosso pensamento. E a religião serve para nos religar com Deus e para, digamos assim, nos ajudar a perceber e a modificar comportamentos, não para nos impor medo e para nos obrigar a ter um comportamento que nós, na realidade, se calhar não gostamos de ter. Não é?
Vejam, às vezes estas questões da animosidade, eu até favoreço uma plataforma da minha parte para me poder chegar ao entendimento. Mas o outro continua a humilhar-me, o outro continua, de facto, a subjugar-me. Como é que isto é possível? Então não é possível. Então precisa aqui, se calhar, de uma ajuda externa para vir, digamos assim, aqui intermediar, de facto, estas situações. Então, queremos deixar aqui que a proposta do Espiritismo é esta modificação, que nós temos esta capacidade de mudar a sociedade através de nós mesmos. Mas não podemos dissociar desta responsabilidade as questões médicas, éticas, psicológicas, físicas, sociais, de que todos estamos, de facto, envolvidos e que há necessidade de levar em conta. Porque hoje as questões do comportamento têm a ver com questões cognitivas, com questões espirituais, com as questões do meio, com as questões da educação, com as questões do trabalho, com as questões da sociedade. E tudo isso hoje em dia é levado em conta. E muito bem. Então, sim, o Espiritismo tem essa capacidade, digamos assim, de nos permitir conhecer-nos a nós mesmos, para podermos então trazer sem qualquer medo de culpa ou de censura, nos podermos, o que é que me agrada, o que é que eu preciso modificar em mim, o que é que eu não gosto. Porque lembremos-nos que Jesus, e ontem também dizia isto numa sala, Jesus disse-nos que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, de repente, eu posso ter dificuldade, digamos assim, naquele encontro do meu lar, ou da minha família, ou do meu trabalho, mas posso, se calhar, num trabalho externo à sociedade, a crianças, a sem-abrigos e tantos outros, não é? Digamos assim, ir diluindo e indo também trabalhar aquela parte que eu não consigo, e isto será levado em conta, não é? Então, são sempre questões que não podemos ver só por um prisma, por uma só perspectiva, e por isso tem que ser vista, digamos assim, com uma lente carinhosa, de aceitação e, acima de tudo, de compreensão. Mais uma questão aqui para o nosso companheiro João Feliz, que vem através da sala 8, feita pela Isabel Pinheiro. Bom dia a todos. No contexto atual, quais as dificuldades que um espírita, principalmente um médium ostensivo, enfrenta comparativamente ao tempo de Fernando Lacerda? E o que é que podemos fazer para conseguir a força, coragem e resiliência necessárias? Obrigada. Bom, isso também é muito relativo, dependendo que país que nós estamos falando, não é? Se você falar do Brasil do Espiritismo, não é? As pessoas, de um modo geral, conhecem muito bem, já sabem. É comum no Brasil a pessoa assistir a missa ao domingo, de manhã, certo? À tarde vai tomar um passe no centro espírita e à noite vai servir uma sopa em outro lugar, né? Então é muito comum. Então, o desenvolvimento da doutrina espírita, o conhecimento do espírito, quer dizer, é muito bem. Agora, aqui em Portugal também se conhece. Existem muitos centros espíritas em Portugal. Agora, tirando Brasil, Portugal e Espanha, que a gente tem conhecimento, que também tem, a gente teve oportunidade de fazer gravação fora daqui, na Alemanha, na Suíça, sabe? É muito pouco ainda comentado, muito pouco. Então, as pessoas têm preconceito muito mais com relação a isso, né? Com relação à questão da espiritualidade. Então, eu acho que o começo era mais difícil na época de Fernando de Lacerda, porque ainda é muito novo. E toda coisa que começa, ela é muito combatida. Né? Primeiro há uma negação daquilo, é combatido primeiro. Né? Não é nada disso, as pessoas falam assim. Eu li também, foi comentado, isso é interessante, que muitas pessoas compraram o livro do Lacerda, mas não leram. Compraram pela pessoa dele, sabe? Pelo caráter dele. Ele, né? Como ele era, certo? A fábrica que ele tinha, ele empregava pessoas que estavam com dificuldade na rua, no dia a dia. Ele empregava, não é que a pessoa muitas vezes tinha uma grande especialidade, não, aquele que estava com necessidade, ele empregava na fábrica dele. Então repara como é que ele era, né? Então naquela época, então você combate aquilo que está aparecendo de novo,
Né? E depois, uma total negação. Mas se você começar a perceber que a coisa é sólida, porque graças ao Kardec, que o Kardec era um professor, quando ele organizou, né, a codificação, você começar a ler, ele fez uma metodologia científica. Existe no Brasil dissertações de mestrado sobre a metodologia de Kardec. Como é que foi organizado? Sabe, muito bem organizado, muito bem embasado. Tá certo? Então, naquela época, as pessoas também não... Hoje sim estão estudando muito mais. Então, eu penso que tem sim dificuldades. Existe ainda o preconceito das pessoas que não aceitam, por conveniência, né? A reencarnação, por exemplo, que não é a coisa da doutrina espírita, mas que a doutrina espírita, sim, adota, lógico, todo mundo sabe disso. Mas, naquela época, eu acho que era muito mais difícil você realmente colocar. E tem um detalhe, perseguição. Aqui eu li sobre isso aqui, a época aqui que os espíritos se reuniam escondido. É isso? Em carros. Ficavam em carros, um ao lado do outro, para conversar sobre a doutrina espírita. Se reunia no mato. Eu entrevistei uma pessoa aqui que é bastante antiga aqui, das pioneiras do espiritismo aqui em Portugal. A gente se reunia, as pessoas se reuniam no mato para falar de doutrina espírita. E no Brasil era fechado os centros espíritas também. Era proibido você, na época de Getúlio Vargas, era proibido você fazer reunião espírita. Então era muito mais difícil. Não é? Então hoje eu acho que tem combate, tem negação, mas hoje ainda está muito mais no entendimento da população, de modo geral, o que é o espiritismo, que a vida continua. Ora, voltamos à crise da modernidade para mais uma questão da sala 9, que vai ser apresentada pela Alexandra Vieira. Muito boa tarde a todos. Fala, carinho. Paula, vivemos numa sociedade onde a família encontra tantos obstáculos, onde os jovens muitas das vezes reflete-se na vida desses mesmos jovens. A pergunta que nós, a sala, gostaria de colocar é: perante o flagelo do suicídio infanto-juvenil, como a Casa Espírita pode dar ferramentas a esses jovens e às suas famílias? Lembramos que a família é a casa mater, não é? E é para lá que é ali que tudo se solidifica. É no lar que se estruturam as personalidades. É no lar quando os pais estão atentos, e para isso é preciso estar atento digamos assim, aos comportamentos que as crianças vão demonstrando. Porque é no lar, nas atividades cotidianas, que nós vamos podendo inverter essas tendências. E que, se estivermos atentos, vamos podendo modificar também comportamentos. Para isso tem que haver um empenhamento dos pais. Os pais têm que estar, de facto, empenhados. Conforme eu disse no trabalho, e é verdade, nós hoje vemos crianças entregues a aparelhos eletrónicos. Os casais, por exemplo, nós entramos num restaurante, os casais não dialogam, estão cada um com o seu telemóvel. As famílias sentam-se para jantar, para almoçar, nesta correria da vida que nós verificamos que é muito pouco tempo que temos. E o que é que acontece? Não há diálogo, cada um está com o seu telemóvel. Então isto não abre espaço, efetivamente, para o diálogo, para que a criança e o jovem, que é uma altura bastante importante, digamos assim, de mudança, que é, de facto, a adolescência, possam ter ali, ter ambiente para colocar os seus medos, para colocar as suas questões. Porquê? Porque os pais estão bastante ocupados, muitas das vezes com as suas atividades profissionais, com os seus telemóveis, com as suas situações. Então as crianças e os jovens vão crescendo de forma externa, com os conteúdos que chegam externamente, muitas das vezes por mentes perversas e inferiores, que lhes vão dando aqueles estímulos que eles vão efetivamente integrando, sem muitas das vezes perceber, porque não têm maturidade. E por aí vemos, por exemplo, que o drama da pedofilia tem aumentado muito em termos de internet. Isto porquê? Porque as crianças estão desprotegidas por um ecrã que lhe mostra só estímulos bons, em que as crianças e os jovens vão sendo conquistados e envolvidos, digamos assim, em questões da sedução. Muitas das vezes há revelia dos pais porque estão desatentos com estes comportamentos.
Então, de facto, o que é que temos que trazer novamente? É efetivamente a instituição do lar, do diálogo, de na hora das refeições podermos dialogar uns com os outros, podermos perguntar à companheira ou ao companheiro como é que correu o dia, aos filhos como é que correu as situações. Porque às vezes verificamos o quê? Ai, o meu filho fez isto, eu nem me apercebi. Como é que muitas das vezes nós nos apercebemos com um filho que vive no mesmo teto que nós e que tem comportamentos que nós desconhecemos? Outra coisa também que muitas das vezes auxilia é que esta crise de modernidade, conforme eu disse também, tem trazido as questões das falsas necessidades, que é o ter. Então os pais dão tudo aos filhos para não se terem que se dar, porque o que é que custa mais mesmo é dar atenção, dar carinho, dar acompanhamento. Então dão isto, dão tudo o que é preciso, e a criança vai querendo mais, e chega a uma altura que continua sem sentir significado existencial, mas cheio efetivamente de objetos. E acaba muitas das vezes por entrar por comportamentos de droga, álcool e outros vícios, porque em busca exatamente de algo que lhe dê sensação. Porquê? Porque ele não está de facto preenchido. Vejam, e para trazer aqui aquele espírito crítico que há necessidade, como diz Vieira de Carvalho, que nós possamos desenvolver. Todos nós temos redes sociais, e até é bom que às vezes verifiquemos isso, exatamente para estimular um bocadinho o nosso pensamento crítico. Vejam, o que é que agora a nossa maior parte das jovens colocam efetivamente nas postagens? Desculpem o termo, é rabo, peitos e lábios. Porque, efetivamente, como já esgotaram todos os conteúdos, começa efetivamente a haver uma diminuição da moralidade e caminhando para aqueles caminhos da perversão, exatamente para chamar o quê? Seguidores, para chamar atenção perante esta futilidade. Porque o que é que nós buscamos? Seguidores. Seguidores que muitas das vezes são comprados, são falsos. Grande parte de influencers que nós vimos compram redes de influenciadores e de seguidores. Não é? Exatamente para fazer prevalecer esta situação do homem-imagem. Mais vale parecer do que ser. Então a pessoa frustra-se porque na realidade aquilo que mostra não é aquilo que é. Não é? Aquilo que é projetado na televisão e nas redes sociais não é. E isto inquieta o próprio ser humano, que não se revê naquilo que é projetado, naquilo que ele é. E aumenta efetivamente este fosso e esta negação espiritual e esta negação do que verdadeiramente é, escondendo-se e muitas das vezes fugindo pela rampa do suicídio e etc. Verifiquem, nós verificamos que temos assistido, infelizmente, ainda trazendo o drama do suicídio, mas são questões que nós temos que trazer, que nós vemos pessoas chamadas públicas, com vidas maravilhosas, com carros, iates, filhos, mulheres, uma vida aparentemente uma maravilhosa, que se suicidaram. E a gente, como é que isto é possível? Mas ele tinha uma vida, porquê? Exatamente por isso. Porque era toda uma existência de bens utilitários, mas muito pouco de sermos essência, de sermos nós próprios. Não é? E então é isto que o lar tem que precaver. É aumentar o diálogo, buscar comportamentos, sendo os pais os exemplos, porque a melhor educação é a do exemplo. Não é? As caminhadas, as saídas, o exercício físico moderado, os programas familiares que integram efetivamente todos, as ajudas nas atividades do lar, para que todos se sintam integrantes, porque estamos a desenvolver o espírito de cooperação de todos. Então, este trabalho tem que ser outra vez para o lar. E eu compreendo, porque eu sou uma pessoa que também tenho 2 filhos e sei muitas das vezes destes desafios, das dificuldades, porque nós chegamos a casa estourados, cansados, muitas das vezes sem paciência. E temos de facto que fazer, lá está, a tal consciência moral que temos que ter para, de facto, eu não posso deixar que o meu trabalho implique aqui na família e tenha impacto negativo na família. Então vou deixar o telemóvel lá fora, vou deixar as questões de trabalho, vou desligar,
porque agora eu vou estar aqui presente para a família. Porque senão continuamos ligados em rede, como já tem acontecido, a trabalharmos até à meia-noite, estamos a receber e a responder mails, sem nos darmos conta de que já perdemos 2 e 3 horas e 4 horas muitas das vezes, lá está em questões às vezes de trabalho, de WhatsApps e tudo, sem podermos perceber. Não obstante, às vezes seja também necessário momentos de diversão e de descontração que todos temos que ter, uma vez que todos nós temos uma vida bastante estressada e de muita pressão, que também é caracterizada por estes dias. Mas manter sempre, digamos assim, que é na família que temos que ter a nossa responsabilidade e que é por aí que tudo se modifica. Vamos ter mais uma questão. Sim. Que vem através da sala 10, efetuada pelo António Fernandes. Brandem Pacífico, pergunta simples. Temos conhecimento de que Fernando Lacerda procurou ajuda para o problema mediúnico em algum centro espírita de Lisboa? Porque já havia na altura, ou algum grupo mediúnico que se tem. Como lidou com a mediunidade num ambiente hostil? Porque era hostil na altura. Exatamente. Como eu disse, não existe muito material que você tem, né? São muito antigos, né? Os textos que a gente acha às vezes, falando de Fernando Lacerda e de outros espíritas também, né? Antigos. E eu não li nada a respeito dele com relação a frequentar e ir em algum lugar que tenha algum centro espírita aqui em Portugal. Se tiver, não vou dizer que não existiu, mas eu não li nada do que chegou até minhas mãos sobre ele ter algum conhecimento, né? Agora, a hostilidade, né, que ele enfrentou, eu acho que isso aí posso dizer assim, é uma das cruzes, né, que o médium vai receber, vai ter, quando o médium é ativo, né? Quando ele é ativo, que realmente faz uma diferença. Porque se ele é um médium realmente que não tem um trabalho muito dedicado, que faz uma diferença, inclusive ele não vai ter interesse, pode-se dizer, da espiritualidade superior, tá certo? Porque ele não está fazendo o trabalho. E também do outro lado, pode-se dizer do lado da sombra, porque ele não está interferindo em nada. À medida que o médium, quando começa a mandar mensagem, porque isso que é interessante, na mesma obra Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, o Camilo enaltece a figura do Fernando de Lacerda. Quem leu a obra, vê lá, está escrito, ele falando da importância que ele teve, porque ele é o porta-voz da espiritualidade, foi o porta-voz. Você imagina você desencarnar e querer falar com a sua família, e não tem meios. Aí você encontra um médium que possa escrever uma carta para sua família. Já pensou a alegria que é isso? A possibilidade que tem isso? Não é? Então ele foi combatido como o Chico foi. Vocês não têm ideia do que o Chico passou. Chegou um período que tinha que ter guarda na casa dele também. E as pessoas queriam pular o muro, não só para incomodá-lo, chegar perto e conversar com ele. Então, além dessas coisas que tinha, das pessoas que queriam buscá-lo, tinha também pessoas que escreviam, não é? Não só cartas ofensivas, e também pessoalmente. Quiseram matá-lo uma vez. Então, tudo isso, mas por outro lado, assim como Lacerda teve importância, o Chico chegou, a carta dele, houve no Brasil, não sei se alguém teve conhecimento, dois jovens, um deles brincando com arma e disparou a arma no outro. Morreu o jovem. E aí, o que atirou foi preso, é isso, foi preso e foi levado para o juiz. Logo em seguida, escreveu uma carta. O desencarnado escreveu uma carta para o Chico. Essa carta foi apresentada ao juiz. O juiz leu, né, que o jovem estava falando, olha, foi um acidente. Ele não quis me matar. Foi um acidente, foi uma brincadeira boba. E a arma disparou acidentalmente. Então, não culpem ele por assassinato. O juiz leu aquilo e realmente aceitou aquilo. E inocentou o jovem. Só que o Estado não aceitou. O Estado não aceitou aquela prova. Mandou para um júri popular. O que o júri popular fez? Absolveu o jovem também.
certo? Agora, por quê? O contexto, isso foi aonde? Em Minas Gerais. A terra do Chico. Então, eu acredito que aí teve, se fosse em outra cidade, em outro estado, em outro país, pode ser que isso não fosse aceito. Mas ali o contexto foi aceito. Né? Então, a hostilidade, com a própria carta que o Lacerda escreveu através de Chico Xavier, ele fala: as pessoas que me admoestaram, as pessoas que falaram, não acreditavam, desacreditavam, que me humilharam, agora estão aqui. É questão de tempo. É questão de tempo. As pessoas que não aceitam que a vida continua, é uma questão de tempo. E a espiritualidade superior não tem pressa. Nós temos pressa, às vezes, que as pessoas saibam. Queremos que todo mundo saiba que a vida continua. Então a gente fica agoniado. Né? Como é que tem tanta gente que não sabe disso? Não é que você está querendo dar uma de superior, mas você sabe que existe. As provas são muito grandes, muito imensas. Hoje, com os meios de comunicação, a questão da experiência de quase morte está aí. A internet está cheia de depoimentos. Não é feito simplesmente por religiosos, não. Por médicos, por psiquiatras que fazem, através da hipnose, volta a pessoa na encarnação e conta. Estão curando através de vidas passadas. Então, a ciência, né? Dr. Edmund Moody, Dr. Jim Tucker, são experientes nesse assunto que não são religiosos. Não são religiosos. Nós vamos chegar um dia que a reencarnação vai ser considerada uma lei biológica. É questão de tempo. Né? Não vai ter religião. É uma lei biológica, a reencarnação. A nossa evolução está sendo... Nós temos uma existência. Todo mundo sabe disso. Temos uma existência. Fomos criados por Deus, simples e ignorante, com muitas vidas. Uma existência única, com muitas vidas. Encarnamos, voltamos, indo. Essa é a nossa evolução. Não é isso? Então eu penso que essas pessoas que hostilizaram também vão, na hora de desencarnar, vão ter essa resposta. E eu lembro aqui, só para encerrar, não quero me estender muito, quando o Kardec, lá da noite de São Bartolomeu, lá, né, do caso de São Bartolomeu, que as obras foram queimadas lá na Espanha, na Praça da Espanha, quem organizou aquilo foi um bispo, que é chamado Palau, o sobrenome Palau, não lembro o primeiro nome dele, o sobrenome é Palau, que fez todo um ritual da queima dos livros lá de Kardec. É isso? Então, o que acontece? Esse espírito depois se manifestou. Depois, né, o plano espiritual se manifestou. Está na revista espírita, ele comentando, e ele falando: você pode apagar os livros, mas você não pode apagar as ideias. Então o espiritismo continuou. Certo? E Kardec, em nenhum momento, escreveu: tá vendo o que você vai agora? Não. Kardec pediu oração para ele, como todos que também erraram. Tem que ter compreensão com essas pessoas, não é? Então, as pessoas que hostilizaram Fernando Lacerda e tantos outros médios, deve ser digno de pena, né? Porque ainda são ignorantes nesse assunto, como nós também somos de diversos assuntos. Então é questão de tempo, como diz o próprio Jesus, né? Não há nada que fique cobertado por muito tempo, né? A luz vai aparecer e todos vão conhecer o que é a verdade da vida espiritual. Tu vais ter a última pergunta, que vai ser feita através da Liana Sequinel, que está agregada à sala 11. Eu só ainda à questão anterior, se me permites aqui, e já agora também passo a explicar, a nossa associação, quando criou a atividade de evangelização para a família, criou mesmo uma atividade para a família toda. Neste momento as atividades estão suspensas porque a principal coordenadora foi mãe e, portanto, não está a conseguir assumir o trabalho. E isto porquê? Exatamente por isso, porque nós tínhamos uma experiência anterior de que os pais iam levar a criança para a evangelização, deixavam lá a criança e iam para o shopping para as compras. Então nós quisemos exatamente fazer um modelo diferente, que era sim trazermos temas pertinentes para serem discutidos pela família. E por isso fazíamos esse trabalho direcionado para a família, obrigando então a tocar em assuntos difíceis, pertinentes, fraturantes, mas que ia pôr a família a falar. E havemos de dar continuidade, se Deus quiser, ao trabalho quando a nossa Cláudia voltar. Desculpe só um minutinho, porque eu me equivoquei, tá? Com relação de Barcelona, tá? Em São Bartolomeu que eu falei, foi lá o ato de Barcelona que aconteceu a queima dos livros. Ok? Obrigado. Obrigada.
Vamos lá então a questão, Paulo. Sim, sim. É a última. Ok, Olá a todos, bom dia ou boa tarde, já estão cheios de fome, não é? Está na hora. Vamos lá ver. A sala 11, de forma bastante curiosa, teve uma orientação quase que em sintonia e uníssona, quase, relativamente à seguinte questão. O espírita, ou nós espíritas, conhecedores das diversas orientações de bem viver, através da força do pensamento, do estudo e do trabalho mediúnico, age, ainda assim, desadequadamente em circunstâncias difíceis, diversas e muitas vezes na tomada de decisões, particularmente perante as questões das redes sociais. Então, este espírita fica com sentimentos de culpa, frustração, muitas dúvidas e algum cansaço mental. Paula, do estudo que fizeste, queres nos dizer alguma coisa de como alterar isto e como conseguimos voltar a um caminho de paz? Eu compreendo esta questão, mas eu colocava da seguinte maneira, que é, como diz Viana de Carvalho, é nós desenvolvermos o sentimento crítico. Uma das grandes lições que as obras de André Luís nos trazem é a capacidade que os benfeitores espirituais têm em atuar nas várias dimensões, digamos assim, da espiritualidade, nomeadamente nas zonas mais trevosas, não é? Mas mantendo a sua educação moral e o seu padrão de comportamento. Não é? E então o que é que acontece? Nós não podemos, de facto, enquanto espíritas, nos subtrairmos do meio que vivemos. E podemos verificar, por exemplo, que a internet e as redes sociais também têm muito conteúdo positivo. Também nos trazem grandes informações, grandes palestras, grandes conhecimentos, grandes obras. Vejam, nós às vezes queremos um determinado assunto que nos chama, a gente vai ao Google e vem logo ali aquela informação. Isto é positivo. Nós temos é que efetivamente filtrar, que é através deste, digamos assim, deste espírito crítico de podermos avaliar. Porque às vezes, senão o que é que acontece? Nós também estamos afastados numa realidade que não existe. Então o que é que acontece? Por exemplo, eu se não frequentasse, não é, com medo de me intoxicar, as redes sociais, eu não via se calhar aqueles conteúdos que vos falei há bocado e que digo assim, não, aquele tipo de postagem eu nunca quererei fazer. Eu não me identifico com aquele tipo de situação. Mas, por exemplo, não há mal nenhum se eu tirar uma fotografia aqui num evento entre amigos e num exercício de amizade e de alegria, postar uma fotografia de amigos na minha página de Facebook ou de Instagram. Porque é um momento feliz que eu quis, de facto, assinalar. Então, o que é que nós temos aqui que fazer? É criar os nossos próprios filtros, através da crítica. Será que a permanência nas redes sociais está-me a tirar dos meus objetivos de propósito, está-me a tirar da leitura, está-me a tirar da frequentação de outras atividades que me traziam, de facto, prazer? E isto deve ser, de facto, educado. Hoje a ciência comprova que, de facto, as pessoas e os jovens, estando várias horas nas redes sociais, há como que uma anulação, ou digamos assim, do córtex pré-frontal, que nos vai retirando esta capacidade da crítica e do raciocínio lógico. E, portanto, nós temos que estar sempre atentos. E a loção da vigilância, tão apregoada em toda a codificação, são estes filtros. São estes filtros que nós temos que ter perante a vida. Onde é que eu tenho que tirar? Onde é que eu tenho que pôr? Onde é que eu tenho que equilibrar? Não é? Porque a vida é exatamente este equilíbrio. Não, está a ser demais, vou reduzir. Não é? A vida é constantemente este equilíbrio. Porque é evidente que nós sabemos que as vibrações espirituais têm muito impacto. E há páginas, por exemplo, que eu me recuso a seguir exatamente pelo impacto negativo que de facto pode ter, nomeadamente violentas e de facto outras, mas eu não me posso, digamos assim, subtrair de que estou efetivamente numa sociedade e que às vezes determinados conteúdos, ainda que a gente não os pratique, às vezes é bom termos conhecimento
para podermos também até exercitar o comportamento que devemos de facto ter. Porque senão estamos constantemente a fugir. Não é? Isto tem uma vibração muito negativa, nem quero ver, nem quero pensar sobre isso. E não raciocinamos. E como não raciocinamos, não adquirimos novos comportamentos. Se a gente vê aquela situação, mas raciocina, deixa ver, que lição posso tirar daqui? O que é isto, afinal? O que é isto? Então, isto é assim, então, aquilo efetivamente não me serve. As pessoas, por exemplo, eu não tenho perfis falsos, porque não me interessa a vida alheia de ninguém. Nem me interessa sobre uma falsa identidade e vasculhar a vida de que não me diz respeito. E, portanto, eu assumo o perfil que tenho, porque se de facto eu quero ser amiga de determinada pessoa e vou lá e faço-lhe um pedido de amizade, se eu gosto da publicação dela, eu posso pôr um gosto. Se eu não gosto, posso não me manifestar. Não tenho comportamentos violentos e negativos. Se fizerem o mesmo comigo e se eu não gostar ou dos comentários ou do que quer que seja, o que é que eu faço? Vou lá e efetivamente bloqueio. Então eu não tenho esta necessidade de perfis falsos, porque eu tenho uma abertura que é ética. Eu sou uma pessoa que interessa-me por determinados conteúdos e, portanto, que me interessa seguir. Porque me trazem, acrescentam valor à minha vida, ao meu propósito de vida. Se não me acrescentam, eu não quero e não sigo. Entendem? E, portanto, temos que ter esta capacidade de filtragem. Não me passa pela cabeça, por exemplo, ter um perfil falso para andar a investigar a vida de A, B ou C. Não se coaduna, por exemplo, com a minha postura de vida neste momento. Eu, portanto, não o vou fazer. Porquê? Porque valorizo o tempo. O tempo é muito importante. Valorizo o tempo. E por isso há que o gastar com aquilo que verdadeiramente acrescenta. Porque hoje em dia ouvimos falar muito, precisamos é de viver a vida. Mas o que é viver a vida? De forma, digamos assim, alucinada e inconsciente? Não. Viver a vida é fruir da vida. Nós aqui, neste encontro, estamos a fruir da vida. Estamos a promotar afetividade. Estamos a promotar sentimentos. Estamos a acrescentar valor. Está a ser enriquecedor. Então nós estamos aqui num episódio de viver a vida. Porque hoje em dia, como conseguem ver, as pessoas acham que viver a vida é chegar ao fim de semana e beber copos. E a vida não é isso. Então, a vigilância é, de facto, a criação de filtros para tudo na vida. Júlio, a última questão. Através da sala 12, que vai ser efetuada pela Isabel Cortês. Ora, bom dia. Isto está a ser realmente muito enriquecedor. E então a nossa última questão é a seguinte. Qual teria sido o motor de busca e de incentivo de Fernando Lacerda para fazer este caminho, com esta entrega, com esta disponibilidade no seu trabalho espiritual? Nós já sabemos, através da literatura espírita, que nós temos um programa a seguir. Mas a nossa encarnação, quem já consegue planear a sua encarnação. Nós sabemos que tem espíritos que estão em condições que não podem fazer isso. Outros vão ter que fazer por ele. Os benfeitores espirituais, sabendo da condição do espírito, o espírito que está em condições de desequilíbrio, espíritos dementados no plano espiritual, tem encarnações compulsórias, mas sempre pensando no bem do espírito. Um espírito como Fernando de Lacerda foi planeado essa encarnação dele. Foi planeado. E como já comentei, o plano era esse. Tá certo? Esse é o plano A, que ele teve que seguir, como eu disse. Ele teve... tudo antes já foi pensado. As pessoas, como foi comentado, as pessoas que ele conheceu, o próprio Dr. Fernando de Moura, que o acolheu lá no Brasil, veio a Portugal antes. Ele conheceu antes. Então as pessoas que nós conhecemos às vezes agora às vezes nem percebemos isso. Nem percebemos isso, mas depois lá na frente você vai ver a relação. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que está aqui na plateia, que, né, vocês devem conhecer, chamado Lu, não é? A Lu, há muitos anos atrás, ela me deu os 4 livros do Fernando de Lacerda. Os 4 livros. Eu não conhecia nada do Fernando de Lacerda, nada. Eu não pensei que ia falar sobre eles um dia. Então repare como são as coisas. Então, ela me deu aqueles livros.
Eu recebi com o maior carinho que ela teve, vi a obra como é que era, dei uma folheada, vi, puxa, o médico que eu não conheci. Mas de repente eu tive que falar sobre ele. Então as coisas tem. Então o Fernando de Lacerda tinha sim. Então esse doutor Fernando de Moura, o outro Fernando, conheceu aqui em Portugal, um encontro que ele teve aqui, ele voltou para o Brasil. Quando ele precisou ir para o Brasil, ele já tinha quem o acolheu. Isso não foi por acaso. Diz que o acaso são as coisas que acontecem para Deus não explicar. Né? Então aconteceu, né? Não precisa explicar, aconteceu. Mas realmente não existe um acaso. Então todo o trajeto do Fernando de Lacerda, a relação deles com os escritores, assim como o Chico teve com Emmanuel, também já era passado. Não é? Quantos espíritos já foram passados? Então eu penso o seguinte, uma diferença que eu sinto bastante é que o Fernando de Lacerda ele se dedicou mais aos escritores e aos poetas. Né? O Chico abriu mais. Chico abriu porque ele viveu mais, inclusive. Né? O Chico viveu muito mais. O Fernando de Lacerda morreu com 53 anos. Muito jovem ainda. O Chico com mais de 90. Então, ele abriu mais. As cartas das mães de Chico. Quantas mães foram, né, acalentadas que os seus filhos desencarnaram e escreveram através do Chico Xavier. A mãe recebeu uma carta do filho. Então, repare, ele abriu mais o seu leque pelo tempo que ele tinha, evidente, além dos escritores que ele escreveu sobre ele, Humberto de Campos, Castro Alves, escritores portugueses também, o próprio Eça de Queiroz, ele escreveu também sobre eles. Mas ele abriu um pouco mais, porque ele teve mais condições de tempo, né? E a missão dele era um pouco diferente. O Bacelli escreveu numa revista, num jornal de São Paulo, ele considera o Fernando de Lacerda precursor do Chico Xavier. Como se ele viesse preparar o terreno para o Chico. Olha só. Eu nunca tinha pensado nisso, mas esse Bacelli falou sobre isso. Ele veio, né, já com os escritores e depois continuaram a obra no Parnaso da Liturgo, né, o Parnaso da Liturgo, depois de 24 anos que o Chico foi escrever isso aí. Então, existe um plano, né, então ele participou desse plano, com certeza, e respondeu muito bem ao que ele foi chamado no trabalho do Cristo.